Bom, isso pega esses anos de 66 e 67. Eu acho que isso é muito importante no sentido que era um momento em que a minha geração começava a retomar a prática política, né? Porque eu creio que a minha geração foi uma geração muito violentada politicamente pelo golpe, né? Quer dizer, o golpe militar nos tirou a possibilidade de ter uma vida de cidadania política. Mas os atos institucionais foram caçando lideranças políticas significativas, como também por começar a imprimir na vida política essa máquina de repressão, né, que tolhia a relação das pessoas com a política, né? E, sobretudo, uma coisa que eu acho que é muito importante, nos cortou qualquer expectativa, qualquer esperança de crer num sistema institucional político, né? Eu acho que isso aí foi muito marcante para nós, eu diria mesmo muito traumático. Quando eu estou na faculdade, se retoma a política, já que a geração que tinha feito política estudantil antes do golpe estava exilada, estava fugida, etc. Então, esses anos entre 65 e 66 são anos de reaglutinação, de retomada, de refazer o movimento estudantil. Ali era uma oportunidade qualquer de você exercer a sua cidadania política, né? Mesmo que fosse nos marcos, nos limites da universidade, né? Mas, enfim, aquilo era uma coisa mais ou menos inédita, pelo menos para a minha geração. A minha relação com política começou aí e, paralelamente, o meu trabalho de arte, na medida em que eu ia deixando de ser aluno do Iberê, né, e criando um repertório pessoal, etc., ele normalmente se engajou também num trabalho que procurava unir arte com política, né? Era um trabalho onde essa questão política era visto muito por um ângulo assim mais da alienação, né? Da alienação pessoal, alienação social, né? Massificação, né? Que demarca um pouco esses meus trabalhos dos anos 60. 68 começaram algumas passeatas, ainda no bojo dessa dinâmica, desse movimento, e posteriormente teve aquele incidente do Edson Luiz, né, da morte, já no âmbito de uma série de mobilizações grandes do movimento estudantil e de um grupo que tinha de estudantes, digamos assim, de baixa renda, que se reunia num restaurante chamado Calabouço, que tinha perto do Museu de Arte Moderna. E esse grupo, enfim, numa dessas mobilizações deles, teve esse incidente que mataram esse estudante, né? E isso reergueu muito essa dinâmica do movimento estudantil. Eu estava junto disso e, à medida que essa coisa foi se acirrando, em 68, essa relação entre arte e militância política, para mim, foi se tornando cada vez mais tensa também. Quer dizer, isso compreendia não só essa militância específica no movimento estudantil, mas a gente já começava a ter uma abrangência maior, né, sobretudo de panfletagens, pichações pela cidade, aí diretamente já contra a ditadura mesmo. As coisas começaram a confluir para um elo comum. A última manifestação desse vínculo entre a minha militância política e a atividade de artista se deu num trabalho que eu fiz, que é uma marmita que, quando você abre, tem um rosto no fundo da marmita, e em cima da boca desse rosto tem escrita a palavra lute. A minha ideia é que fosse um múltiplo
sem limite, né? múltiplo mesmo, né? Redundância, tiragem ilimitada. Né? E a ideia era que isso fosse uma espécie de um panfleto, né? Que fosse distribuído em porta de fábrica, esse tipo de coisa. Né? O cenário ideal era a porta de fábrica. Na verdade, eu fiz uma pequena tiragem e logo depois estabeleceu-se uma espécie de conflito pessoal meu, né, um conflito interno, entre essas duas atividades da minha vida, na medida em que essas manifestações, 68, vinham crescendo, e em torno disso tudo, evidentemente, vinha toda uma nova concepção de atuação política que vinha sendo elaborado por grupos dissidentes da esquerda anterior a 64, né, em torno de uma nova prática política de esquerda. Né. Isso vinha se dando paulatinamente e paralelamente ao movimento estudantil. E chegou um momento que, até mesmo por esse trabalho que eu falei que chamava-se Lute, né, da marmita, parecia que meu trabalho já exigia um transbordamento para a política. Ele já estava muito ligado à política, né? E essa crença era uma crença utópica, né? Que eu acho que alimentava o pensamento de esquerda de um modo geral. Né? Para citar o Mário Pedrosa, por exemplo. Né? É possível que o Mário, eu não sei ao certo, já tivesse nessa altura cerca de 60, 70 anos, já está nessa faixa. Era candidato a deputado, né? E depois, pouco tempo depois, uns 2 anos depois, mais ou menos, ele é obrigado a sair do país por perseguição. A utopia não era um privilégio da juventude, né? Mas sim de uma visão política. Né? Mas quando você é jovem, eu acho que essa crença de uma utopia é mais mobilizadora ainda, né? Mais se potencializa com mais vigor. Né? Então, respondendo a sua pergunta mais ou menos, eu acho que havia uma grande expectativa e esperança nessa mobilização política. Então, 69 é um momento em que praticamente nós fomos obrigados a ir nos retirando do movimento estudantil, né? Quer dizer, paulatinamente, né? Porque se tornava inviável qualquer circulação, né, que não fosse violentamente reprimida. Né? À medida que eu vou sair do movimento estudantil, a minha atividade política, no sentido mais amplo, vai se ampliando, assim como também do grupo ao qual eu me aproximo, tá entendendo? Que era um grupo originado do movimento estudantil e que vai também paulatinamente saindo do movimento estudantil. E que depois vai ser responsável pelo sequestro do embaixador americano, o MR8, que na época chamava-se dissidência comunista da Guanabara, era Guanabara ainda. Dissidência porque era uma dissidência do Partido Comunista. Tinha nascido com o nome de dissidência estudantil, passou a ser dissidência comunista, depois passou mais tarde a MR8. Eu me lembro das últimas reuniões que eu participei em grupo de artistas, ainda era para reuniões em 68, eu acho, de boicote à Bienal de 69. Essas reuniões eram em 68, para programar, enfim, algum tipo de discórdia, né? Discordância, de marcar posição em relação à Bienal de 69. E eu acho que aí já foi, inclusive, um boicote internacional, se não me engano,
aquele grupo aqui do Rio, de Nova Objetividade, era a base disso. Quer dizer, era digamos, as pessoas mais vinculadas a essa proposta do boicote. Eu me lembro do Gershon, me lembro da Lígia Clark, me lembro, enfim, esse grupo que estava ali em Nova Objetividade, que muita gente já tinha viajado também, né? Antônio Dias tinha viajado, Roberto Magalhães tinha viajado, o Hélio acho que estava fora nessa época, não sei se ele estava no Whitechapel, não tinha saído ainda para os Estados Unidos, mas acho que ele estava fora. Mas a base dessa articulação política contra a Bienal era esse grupo da Nova Objetividade, artistas que tinham participado da Nova Objetividade. Aí, em 69, há uma ruptura, né? A militância no movimento estudantil vai diminuindo. A gente não sai do movimento estudantil, fica no movimento estudantil até o sequestro do Elbrick. Mas já sem aquela abrangência, sem aquela ambição. Era uma coisa de não deixar os espaços ocupados serem totalmente perdidos. Né? Então, eu tinha muito assim a visão, quando eu parei de fazer arte, mas estava já bastante engajado na política, de estar vivendo uma espécie de uma performance. Assim, como se... porque não era o espaço mais da arte, não era o espaço da vida cotidiana. Era um outro espaço. Né? Um outro espaço, uma outra existência, né? Outras injunções, outras demandas. Né? Então, é um espaço que não é o espaço da arte, não é o espaço da vida, e que muitas vezes eu me projetava ali como um espaço ainda da arte. Né? Como se eu estivesse filmando a mim mesmo, né? Estivesse vendo de fora a mim mesmo. Né? Que era um cacuete de artista, né, evidentemente. A minha prisão se dá em março de 70. Mas aí já em outras circunstâncias, já não tinha mais nada a ver com o movimento estudantil, etc. Eu já estava inteiramente clandestino e fazendo, quer dizer, fazia parte de um setor dessa organização que eu atuava, que era uma organização muito de jovens pretensiosos, né? Porque era constituída em 90% de universitários, ex-universitários. Né? Todo mundo já tinha largado a universidade. Nossa experiência, embora a gente já tivesse algumas ações, esse tipo de coisa toda não era tão experiente quanto eles. Né? E eu participei diretamente disso, porque a minha organização, não éramos muitos, não. Possivelmente éramos, meu grupo, oficialmente, tinha, grosso modo, em torno de 40, 60 pessoas. Né? Os quadros, né? Que a gente chama de quadros. Né? Então, acabou todo mundo participando. Eu tive uma atuação grande na logística da coisa. Logística, eu digo, é guardar pessoas, providenciar documento, andar com pessoas para lá e para cá, esse tipo de coisa. E depois eu passei por essa parte mais operacional de contato aí, de agitação e propaganda junto a setores populares, esse tipo de coisa. Que foi quando, numa ocasião dessas, que eu fui preso.
uma situação dessa, gente, por alguma circunstância que eu desconfio, mas até hoje não posso jurar, a polícia chegou junto, repressão, e aí, enfim, uma série de incidentes, eu fui ferido e preso. E aí fiquei em quartéis do Exército durante 2 anos e meio. 2 anos e 4 meses, para ser bem exato. Eu fui gravemente ferido. Né? Passei uma semana entre a vida e a morte, por exemplo. E eu estava, inclusive, no hospital. Fui levado, né, quando fui ferido. Ainda era uma época que a gente era ferido e levado para hospitais, que depois nem isso. Mas nessa época, início dos anos 70, eu fui levado para o hospital público aqui no Rio, onde eu fui muito bem cuidado pelos médicos, me operaram, essa coisa toda. Mas com 3 dias, eu, contra a autorização dos médicos e do hospital, eu fui retirado desse hospital pelo Exército, né? E fui levado para o Hospital do Exército, onde eu fiquei hospitalizado há algum tempo. Felizmente, esse translado não me matou, mas foi muito arriscado. E o que eu guardo desse translado é que eu estava numa maca totalmente enfaixado, com soro, essas coisas todas, né? Eu levei 3 tiros, então foi fácil. Aí quando me tiraram do hospital, eu naquela maca ali, não podia fazer nada, eu olhava, né? Eu me vi cercado de agentes, né? E os caras fazendo uma espécie de abre-alas, assim, né? Isso é hospital público, imagina, hospital pronto-socorro central aqui do Rio de Janeiro, hospital Souza Aguiar. Então, aquele movimento, os caras abrindo alas, todo mundo encostado nas paredes. Aí eu disse assim, cacete, eu devo ser perigoso para burro. Achava e acha, com razão, que eles atribuíam a minha importância que eu não tinha. Mas aí fui para o hospital militar. Aí minha família, institucionalmente, fez contato comigo. E aí, quando eu soube disso, eu pedi para eles mandarem material de desenho para mim. Esses trabalhos da cadeia, dos desenhos, eu só fui representá-los em 96, numa exposição chamada Carlos Zílio, Arte Política, 1966-1996. É isso? 1966, 1976. 76. É um período do meu trabalho em que eu, digamos assim, busquei fazer uma arte, fazer essa relação entre arte e política. Quando eu saí da cadeia, eu tinha esses trabalhos, tinha os trabalhos anteriores, alguns que eu tinha guardado na casa de um amigo, alguns sobreviveram, outros não. E recomecei a trabalhar. Quer dizer, retomei minha atividade de artista. E quando eu saí da cadeia, eu acho que qualquer um que, quando sai da cadeia, tem essa necessidade de reinserção, né, de uma forma. E o que eu sabia fazer na vida era arte, né? Retomei espontaneamente meu trabalho de artista. E logo me vinculei novamente àquele grupo de amigos artistas.
da minha geração. Não só convivendo na troca de trabalhos, mas também atividades, né? Quer dizer, esse grupo que eu mais ou menos me retomei, lançou a revista Malas Artes, por exemplo, né? Enfim, atividades que tinham a ver com a minha produção de artista e atividades de política cultural, né? Ou seja, de politização da arte, né? E isso, para mim, durou, essa relação, particularmente entre arte e política, dura até 76. 76 eu saio do Brasil por dois motivos. Um, porque tinha sido indicado para participar da Bienal de Paris. Então isso me dava um motivo para sair do Brasil. E outro porque, apesar de não estar mais com nenhum vínculo político partidário, né, não impedia que a minha vida fosse uma vida muito tensa no Brasil. Não só como para qualquer brasileiro mais ou menos vinculado à política era tenso, mas também eu era assim, ostensivamente seguido, coisas do gênero. Então eu vou para Paris e em Paris meu trabalho passa por uma rearticulação, onde esse problema da política vai deixando de ser tão, digamos assim, presente, né? Então, esse meu trabalho da cadeia, ele vai ser exposto somente em 1996, quando a Wanda Clabin, minha amiga, né, me dá essa ideia: por que você não faz essa exposição dos teus trabalhos políticos, né? No primeiro momento, eu recusei, assim, porque, sobretudo, esses trabalhos da cadeia, eu tinha um imenso pudor com eles, né? Era uma coisa assim muito de foro íntimo, né? Coisa assim, quase que um diário íntimo meu, né? No primeiro momento eu tive dificuldade, mas graças à perseverança dela, o convencimento dela, eu acabei embarcando no projeto. Então fiz essa exposição que teve aqui no MAN do Rio, no MAN de São Paulo e no MAN da Bahia. E foi a primeira vez que esses trabalhos foram expostos, né? Eu, inclusive, dediquei a exposição a um rapaz chamado José Roberto Spigner, que foi meu primeiro amigo morto em atuação pela repressão. E até faço um parênteses aqui, que durante muitos anos eu achei que ele tinha se suicidado quando se viu diante de uma situação de cerco inevitável, né? Ele já tinha escapado de um cerco, tinha conseguido escapar, tinha sido cercado a segunda vez. Eu achava que ele tinha se suicidado, era por alguma razão que ficou estabelecido entre nós. Mas recentemente, há alguns poucos anos, a Comissão da Verdade conseguiu levantar as circunstâncias da morte dele. Ele foi morto em tortura, o que me deixou mais abatido ainda, que em 96 eu não sabia disso. Mas eu dediquei essa exposição a ele. E, bom, teve essa exposição e foi muito curioso, porque tem coisas assim que
a história é realmente uma caixinha de surpresas, né? Porque, de repente, a exposição foi visitada pelo presidente da República. Entendeu? No caso, era o Fernando Henrique, que veio ao Rio para uma cerimônia que seria numa cerimônia. E ele antes, então, fez lá o percurso do MAN, onde a minha exposição ocupava quase o MAN inteiro. É muito surpreendente nessas relações históricas que acontecem fora de qualquer previsão, né? Quer dizer, ontem você está lá na cadeia fazendo, não sei o que lá, cercado por guarda por todos os lados, e alguns anos depois você está com o presidente da República visitando a exposição. Pode ser que daqui a 20 anos elas sejam queimadas, né? Espero que não. Mas a história tem essas surpresas, essas coisas surpreendentes, né? Essas coisas indeterminadas.